Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Endocrino Reviews. Me diz uma coisa, você já se deparou com algum resultado de função tireoidiana que te deixou confuso? Ou tem dificuldade para entender as disfunções tireoidianas subclínicas e centrais? Se sua resposta a qualquer uma dessas perguntas for sim, então presta muita atenção porque esse vídeo é para você. Só que antes de falar sobre as alterações dos hormônios tireoidianos, nós precisamos entender como se dá o controle da função da tireoide. A síntese e a liberação dos hormônios tireoidianos são reguladas pelo eixo hipotálamo-hipofisário-tireoidiano. Tudo começa a nível de hipotálamo com a produção do TRH. O TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, vai ser transportado até a adenohipófise, onde vai agir sobre os tireotrofos, estimulando a produção do TSH. O TSH é então transportado até a tireoide, onde ele vai promover a síntese dos hormônios tireoidianos T4 e T3. Aqui se faz necessário lembrar que a tireoide libera quantidades de T4 muito maiores que T3. E na periferia, fígado, rins, músculo, esse T4 vai ser convertido em T3, que é a forma biologicamente ativa. São os próprios hormônios tireoidianos que, uma vez na corrente sanguínea, vão até hipotálamo e hipófise para inibir a liberação de TRH e TSH, no fenômeno conhecido como retroalimentação negativa. Agora que você já aprendeu o funcionamento desse eixo, vamos entender juntos como interpretar a função tireoidiana. Imaginemos uma situação na qual a produção de hormônios tireoidianos encontra-se deficiente, por exemplo, por uma tireoidite de Hashimoto. Como não chega hormônio tireoidiano em quantidade suficiente na hipófise, ela aumenta a liberação de TSH. Então temos uma situação de hipotireoidismo primário, com elevação do TSH e redução do T4 e T3 livres. Fácil, né? Mas nem tudo é tão simples. Nós podemos nos deparar com uma situação na qual apenas o TSH encontra-se elevado, com concentrações normais de T4 e T3. Nesse caso, a hipófise está precisando fazer um esforço dobrado para manter concentrações normais de T4 e T3 que estão sendo produzidos por uma tireoide deficiente. Temos então um caso de hipotireoidismo subclínico. Mas e quando o hipotireoidismo não é causado por uma disfunção tireoidiana, e sim da hipófise? No caso do hipotireoidismo central, como será que os testes se comportam nessa situação? Bem, aqui nós teremos T3 e T4 reduzidos, baixos, deixando claro que é um hipotireoidismo, com concentrações normais ou baixas do TSH. Poxa, Ícaro, mas por que o TSH pode estar normal nessa situação? Minha gente, é um TSH inapropriadamente normal. Ele deveria subir para estimular a tireoide e não sobe. Então, é doença hipofisária. E se eu te disser que, às vezes, mesmo no hipotireoidismo central, nós podemos ter um TSH discretamente alto? Nesse caso, é um TSH disfuncionante, ele não tem atividade biológica, por isso ele não consegue estimular a síntese de hormônios tireoidianos, então é também uma forma de hipotireoidismo central. Agora a gente vai deixar o hipotireoidismo um pouco de lado e vamos falar sobre hipertireoidismo. Nos casos em que a tireoide está produzindo hormônio em excesso, como por exemplo na doença de Graves, os hormônios T4 e T3 estarão altos. Pelo mecanismo de feedback, vai haver uma supressão da liberação de TSH pela hipófise. Nós chamamos esse quadro, então, de hipertireoidismo primário, onde o TSH se encontra suprimido com T3 e T4 elevados. E da mesma forma que existe o hipotireoidismo subclínico, também existe o hipertireoidismo subclínico, onde o TSH se encontrará suprimido com T3 e T4 normais. Aqui nós temos uma hipófise que está segurando a liberação de TSH para tentar conter a hiperfunção da tireoide. Mas será que o hipertireoidismo também pode ser central? Pode sim. Nos casos em que existe um tumor hipofisário produtor de TSH, ou seja, um tireotropinoma, haverá um aumento do TSH com aumento concomitante dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Nessa situação, nós também podemos encontrar um TSH inapropriadamente normal, ou seja, um TSH que deveria estar suprimido pelo hipertireoidismo, mas se encontra normal.
Uma situação como essa tem diagnóstico diferencial com a síndrome de resistência dos hormônios tireoidianos, que se apresenta de forma idêntica. Para facilitar ainda mais, está aqui uma tabela com as possíveis combinações laboratoriais dos casos de hipotireoidismo e agora combinações para os casos de hipertireoidismo. E aqui vai uma dica muito valiosa. Sempre que você for solicitar um exame de função tireoidiana, peça a dosagem de T4 e T3 nas suas formas livres. Isso porque as formas totais desses hormônios podem ter seus valores falsamente alterados em algumas situações. Mas aí eu já estou dando spoiler da próxima aula. Bem, eu espero que agora tenha ficado mais fácil interpretar os testes de função tireoidiana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e seguir o nosso canal. Até breve!